Muitos alunos brincam comigo pela capacidade que eu tenho de criar previsões, né? Em 2016, num podcast, eu trouxe o tema do burnout quando ninguém falava disso. Aliás, teve vários temas que a gente foi precursor aqui no Brasil, né? Falamos de mindset e crescimento quando nem tinha livro da Carol Dweck aqui. A gente falou de burnout num episódio de podcast maravilhoso, né? Dando consciência sobre o que era. E aquilo nem estava no radar das pessoas. E lá eu falava, pô, isso vai ser um grande problema nosso, já chamando as lideranças para ficar atentos, né? E eu previ também que lá em 2016, numa aula do curso que a gente tinha naquela ocasião, eu previ que o Putin seria um grande problema para a humanidade. Um camarada aqui que eu recomendo cuidado com ele. Eu tenho a impressão que a gente ainda vai falar muito desse cara. O Vladimir Putin é líder de uma das nações mais poderosas do mundo. E esse cara é extremamente perverso. Olha, se ele não for parado, eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai causar bastante confusão no mundo. É um cara que a gente tem que ficar de olho nele, viu? E as pessoas falam, pô, mas como é que você consegue enxergar isso? Bom, uma das grandes capacidades que uma boa liderança tem é de ver no longo prazo. Eu tenho dito sistematicamente que quanto mais você desenvolver a tua capacidade de visão, de projetar ao longo prazo, mais você aumenta o seu impacto, mais estratégico ou estratégica você se torna. Uma liderança estratégica necessariamente olha no longo prazo. Bom, eu ocupei posições estratégicas a minha vida inteira, né? Fui diretor, fui presidente de empresa. Então, naturalmente, a minha cabeça sempre projeta coisas, sempre pensa no longo prazo, sempre pensa projetos de 5, 10 anos, sempre, procura antever os movimentos tecnológicos. Então, é uma coisa meio que natural. Por eu ter ocupado essa cadeira há muito tempo. Mas a gente pode cultivar essa mentalidade, né? A gente pode desenvolver essa habilidade. Pode e deve, né? Se você quer crescer como liderança, deve cultivar essa mentalidade. No nosso caso aqui, o que eu procuro mostrar para as pessoas na metodologia da liderança evolutiva, que a gente ensina nos nossos cursos, nos treinamentos para as empresas, né? Trazer uma abordagem inovadora, profunda, que traga mais discernimento. A palavra é perspectiva. A gente consegue trazer perspectiva para as pessoas de uma coisa extremamente poderosa que nos ajuda a compreender o movimento que a humanidade vai fazer, não só nos 10 anos, mas nos próximos 1000 anos. Porque os grandes ciclos de mudança da humanidade, eles passam por elevação de consciência, por vivência de valores mais sofisticados. Se a gente vai lá na nossa história, vai andando para trás, nós éramos seres mais egoístas, competitivos, lutávamos pela sobrevivência. Hoje isso ainda está presente, porque a gente não evoluiu tanto assim. Mas isso, por outro lado, a gente vai vivenciando valores um pouco mais sofisticados que atenuam esses valores viscerais, competitivos, egoístas, né? E por aí vai. Então, o que acontece? Como é que eu consigo fazer algumas previsões? Porque eu sou obcecado, dentro dessa lógica de consciência de valores, de entender a relação de causa e efeito das coisas. A relação de causa e efeito de palavras, pensamentos e comportamentos. Eles são carregados de valores. E eu procuro observar quais valores estão norteando alguns acontecimentos, alguns líderes, algumas empresas. E aí fica claro para a gente o que está sendo construído ali, como que vai ser construído e o resultado que vai vir. Então, por exemplo, no caso do Putin, é muito simples. Quando a gente observa uma liderança que está buscando concentração de poder, todo movimento de concentração de poder tende à tirania. É uma equação matemática, é regra de 3, é lógica pura. Se você vê alguém que está concentrando poder, que não delega, que não dá autonomia, pelo contrário, vai tirando a autonomia das pessoas e vai concentrando poder, e isso se mostra também na dificuldade da liderança de abrir mão do poder, de entregar, sabe? De falar, não, olha, acabou meu mandato, vem alguém aí, assume meu lugar. Isso é uma liderança evoluída. A liderança primitiva, egoísta, ela quer ficar o máximo de tempo possível. Sempre que eu vejo uma liderança que quer ficar muito tempo sentado na cadeira, eu já fico de olho. Tem maldade ali. Né? Tem um viés de concentração de poder.
A história mostra que toda vez que a gente experimenta lideranças ou movimentos, né, na população que buscam concentração de poder, o final disso é sempre trágico. A gente vai ver alguém se sobrepondo sobre os demais e provocando destruição, morte e tudo mais. E eu também fico preocupado com o momento que a gente está da humanidade, porque nós ainda, apesar de termos algum discernimento, apesar de termos alguma dose de empatia, de compaixão, um pouquinho de amor, né, na vivência da humanidade, apesar da gente ter uma mente mais racional, nós ainda estamos vivendo num tempo que tende a valorizar, aplaudir e vangloriar líderes como Napoleão Bonaparte, líderes como Alexandre o Grande, e buscando referências de boa liderança ali. Eu vou te falar o que eu vejo, de onde eu estou vendo, na minha perspectiva, eu vou te falar o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma pessoa que concentra poder com um comportamento psicopata. Então nós temos ainda uma sociedade, parte da nossa sociedade, tende a enaltecer comportamentos de lideranças dignos de psicopatas. Entendeu? Isso por si só é um perigo. Né? Esse traço está latente nas pessoas. A gente ainda valoriza esse tipo de liderança dominante que se impõe, quando, na verdade, eu não estou julgando Alexandre o Grande, nem estou julgando Napoleão. Eles são filhos do tempo que eles viveram. Agora, a gente não ter discernimento, né? Ou a gente valorizar um comportamento daquele, já mostra que a nossa mentalidade pode estar um pouco medieval. Como eu observo essa relação de causa e consequência, se eu concentro poder, eu vou ter um movimento de tirania e de invasão. Então, para mim, foi fácil. Eu via o Putin lá em 2016, eu falei, cara, é só uma questão de oportunidade para um sujeito igual ele invadir, pilhar, matar, dominar o seu próprio povo, não querer sair da cadeira nunca mais, colar super bonder na cadeira e ficar ali, né, por mandatos e mandatos e mandatos. E nós também vivemos um tempo meio estranho, onde existe uma polaridade de esquerda e direita no mundo, que é uma nuvem de fumaça. Porque, na verdade, a evolução da humanidade, na medida em que a gente for ganhando discernimento, que a gente for evoluindo como ser humano, como pessoa, a gente vai ter mais clareza de que essas polaridades elas são nocivas. Sejam elas quais forem. Esquerda, direita, comunismo, capitalismo, nada no extremo é bom. Nunca será. Então, os movimentos mais inflamados de esquerda ou de direita são só pano de fundo para crescer tiranos. Porque você tem um tirano de esquerda e de direita. A tirania não escolhe lado, ela escolhe concentração de poder. Então, toda vez que eu vejo lideranças que concentram poder, eu vejo ali um vetor da maldade. Se isso não for controlado, o final da história nunca é bom. A história mostra isso, não sou eu que estou dizendo. Por outro lado, aí vamos pensar agora no outro vetor, né, pensando em causa e consequência. As lideranças que vão somar para que a gente tenha um futuro mais promissor, um futuro próspero para a humanidade, um futuro onde a gente não seja uma ameaça para nós mesmos, né? Como a gente está sendo, a gente está indo num caminho ainda um pouco perigoso, eu diria. Então, as lideranças que vão ser vetores opostos a isso, ao poder, as lideranças que vão, de fato, conseguir criar dias melhores para os que virão, serão aquelas que vão compartilhar o poder. Então, toda vez que você tem uma liderança que não tem apego ao poder, ela tem apego à causa, ela tem apego aos seus valores, ela tem apego de deixar um bom legado, né? E compartilha o poder, ela cede o poder, essas lideranças são boas. A gente precisa de mais gente assim. Na história recente, nós podemos pegar o exemplo da Jacinda Ardern, que foi um excelente governante na Nova Zelândia, primeira-ministra da Nova Zelândia, né, a líder do país lá, venceu uma crise, como foi a pandemia, com brilhantismo, foi um dos primeiros países a neutralizar o mal que foi a pandemia, ela se saiu muito bem, ela compartilhou informação, ela chamou a comunidade, ela não se colocou como alguém, não, ela abriu o diálogo, né? A liderança dela é uma liderança leve, aberta, jovial, alegre, né? E aí ela levou muito bem a Nova Zelândia. E o que ela fez recentemente? Ela renunciou, entendeu? Ela falou assim, olha, eu fiz a minha doação, fiz a minha parte, já tivemos uma boa entrega, vem a outra aí para continuar.
Leaving, because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. Então, as boas lideranças, elas não ficam agarradas ao cargo, elas não ficam agarradas àquela posição de poder. Esse tipo de atitude mostra uma grandeza da pessoa, de entender o seu papel e de entender que o todo é maior do que a gente. Quando a pessoa tem uma perspectiva diferente, que tudo depende dela, e aí vamos trazer para o mundo real, né? Vamos falar de empresa, vamos falar de gerente de empresa, vamos falar de dono de empresa, vamos falar de diretor de empresa, enfim, dia a dia. Aquela liderança que acha que o negócio depende dela, que tudo que funciona só depende dela, que ela é decisiva, que tudo ela decide, ela está causando mesmo mal. Só que numa escala menor, entendeu? O vetor é o mesmo, só muda a escala. Então, para mim, fazer certas previsões é óbvio, porque é só uma questão de você aplicar essa mesma lógica, essa mesma régua, e você vai entender o movimento que está sendo feito por uma liderança sendo um gerente, ou por uma liderança sendo uma diretora de empresa, e por um estadista, por um presidente de empresa, por um presidente de país e por aí vai, entendeu? Então, esse senso de perspectiva, ele se amplia muito quando a gente se debruça sobre o entendimento de valores, entender quais são os vetores que estão agindo ali. O vetor do poder, estou usando aqui só 2 poderes. Olha, eu estou falando aqui de 2 valores, né? Na metodologia que a gente traz, a gente estuda diversos. Eu já pesquisei mais de 1.500 valores. Então, assim, a gente consegue ter muita clareza sobre os vetores que estão agindo ali, que tipo de resultado aquilo vai dar e se isso vai fazer bem ou mal para as pessoas. Então é fácil a gente ganhar perspectiva. As lideranças visionárias, elas conseguem ter essa perspectiva mais ampla porque elas olham na linha do tempo e não se envolvem, olha que interessante, não se envolvem com a emoção do que está acontecendo no momento. As pessoas às vezes até me cobram, poxa, Marcos, você não está falando da eleição nesse momento? Cara, a eleição no Brasil acontece num nível tão baixo de consciência, né? Com os lados assim emocionais, ninguém conversa, gente brigando, saindo do grupo do WhatsApp, ninguém se escuta, ninguém constrói. O que vai sair desse ambiente? Nada. Eu vou falar o que sobre isso? A gente precisa levantar a régua, precisa trazer a construção, por exemplo, do Brasil, né, para a educação, para as pautas que transformam uma sociedade para melhor. Que tipo de país que a gente quer ser? É causa e consequência, entendeu? Então, assim, não precisa ser gênio para fazer previsões. É óbvio que o futuro do Brasil é preocupante, né? Eu falo isso não é para eu ser tocando as trombetas Não, a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa, como povo, como cidadão, como governante, como líder, influenciar para que a gente coloque pautas na mesa que possam melhorar a vida das pessoas. As que estão aí, eu tenho a impressão que não vão levar muito longe, né? A gente não. Então, uma boa liderança, uma liderança visionária, uma liderança que olha no longo prazo, ela consegue olhar o longo prazo para frente porque ela consegue olhar para trás. Para você ter assim, o teu retrovisor tem que ser bom também, entendeu? Tem que saber ler a história e entender os vetores que agiram ali. Isso traz clareza para a gente, porque a gente tende a repetir alguns comportamentos e fica fácil de entender para onde a gente está levando a nossa história e que tipo de resultado a gente pode ter com certas ações.